Pronto para mais um vídeo. Vamos lá? Olá pessoal, aqui é o Stefan e eu trabalho com estratégias de admissão desde 2008, ajudando candidatos como você a conseguir entrar nas universidades dos seus sonhos. Desde então, tenho colocado inúmeros candidatos nas universidades que eles desejavam. Esse ano, 2023, fazem 15 anos que estamos no mercado. E talvez a pergunta mais frequente que a gente recebe de diversos candidatos é, de fato, de quem que eu devo pedir as minhas cartas de recomendações? E para aqueles que já conhecem, as cartas de recomendações são uma parte essencial do processo de admissão, tanto para graduação, mestrado, doutorado, seja o curso que for, você vai precisar dessas cartas. E neste vídeo eu vou responder essa pergunta e muito mais. Eu vou dar alguns exemplos concretos do que constitui uma carta de recomendação forte e o que constitui aquela carta de recomendação meia boca, vai. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no botãozinho abaixo, deixe o seu like para você mandar uma mensagem ali para aquele famoso algoritmo do YouTube que você gosta desse vídeo e que sim, você quer ver mais conteúdos deste canal. Vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Se você está cogitando a possibilidade de estudar fora do Brasil, você provavelmente já chegou a fazer algum tipo de pesquisa de quais são os passos a passos que você vai ter que tomar para conseguir realizar esse sonho. E eu vou dropar o link aqui na descrição de quais são os passo a passo e boas práticas também que você deveria seguir para pedir uma carta de recomendação para o nível de graduação fora. E eu incluo também, naquele vídeo, um checklist que você vai ter que seguir para conseguir as melhores cartas de recomendações para a graduação. E neste vídeo eu vou um pouquinho além. Eu não só vou falar de conteúdo ideal para as cartas de recomendações, assim como vou falar de quem você deveria pedir as cartas de recomendações, não só para o nível de graduação, mas para programas de mestrado e doutorado também. Eu vou quebrar a minha explicativa do que constitui uma boa e uma ruim carta de recomendação em duas categorias principais. São elas: primeiro, afinal, de quem que eu deveria pedir uma carta de recomendação? Vou dar exemplo de pessoas com quem você trabalhou durante a sua carreira acadêmica ou profissional e explicar quem seria a pessoa ideal para pedir essas cartas. E o segundo ponto são os exemplos. Eu vou dar exemplos claros de uma carta talvez não tão bem escrita com uma carta de recomendação que é ideal para os processos de admissão para você conseguir estudar fora. Sem demais enrolação. Partiu? Primeiro ponto, de quem que eu deveria pedir uma carta de recomendação afinal? Pode parecer como uma pergunta simples. Afinal, de quem você deveria pedir uma carta de recomendação que irá complementar a sua candidatura desses processos longos e árduos que são os processos de aplicação para você estudar fora? Talvez a pergunta que a gente mais recebe aqui na Steinberg é a seguinte. E prepare-se, porque ela é um pouco longa. Mas eu acho que você irá se identificar com esse cenário. Vamos lá para a pergunta. Tem uma professora que foi minha orientadora de TCC na faculdade e ela teve um acompanhamento bastante expressivo da minha trajetória acadêmica. Essa poderia ser uma opção. De outro lado, tenho outro professor com o qual não tive muita exposição, encontrei com ele apenas 2 vezes, mas ele tem um doutorado da MIT. Esse poderia ser uma segunda opção.
de quem eu deveria pedir a minha carta de recomendação? E a resposta é bem simples. As cartas de recomendações devem vir de pessoas que conhecem você bem. Isso independe da formação do determinado professor ou professora, de onde eles estudaram, etc. Afinal, quem está se candidatando para a faculdade fora é você e não o seu professor, certo? Então, voltando àquele exemplo que eu dei da pergunta mais recorrente que a gente recebe aqui na Steinberg, a carta de recomendação deveria certamente vir da sua orientadora de TCC. E não daquele professor que fez o doutorado de MIT. Sempre faça a pergunta seguinte para si mesmo quando você estiver avaliando quem deveriam ser os seus referees ou recommenders. Quem terá as melhores condições de dar exemplos concretos do meu desempenho em sala de aula? Mas um bom ponto de início é que uma das cartas certamente deveria vir do orientador, orientadora do seu TCC, principalmente se você estiver aplicando para um mestrado ou um doutorado fora. Afinal, é alguém que conhece as suas habilidades bem e que tem todo um acompanhamento da sua trajetória acadêmica de uma forma mais qualitativa. Mas o mais importante de tudo, consiga cartas de recomendações que estão em conformidade ou em acordo, com o que cada universidade que você está aplicando pede. Então, por exemplo, se você estiver aplicando para Imperial College em Londres e eles pedirem que pelo menos uma das cartas de recomendações seja de teor acadêmico, você pode recorrer a uma carta acadêmica e uma carta profissional, ou então 2 cartas acadêmicas, sendo que eles pedem que pelo menos uma das 2 cartas seja de uma pessoa que teve um acompanhamento acadêmico da sua trajetória como estudante universitário. Outras universidades, como é o caso da Universidade de Nova York, ou NYU, fala que as cartas podem tanto ser acadêmicas quanto profissionais. Aí cabe a você de escolher se vamos recorrer a 2 cartas profissionais, 2 cartas acadêmicas, ou então uma de cada. E repare que cartas pessoais não são aceitas, a não ser que você tiver uma faculdade no Brasil e quiser transferir para uma faculdade nos Estados Unidos. Aí sim, eles pedem uma carta pessoal. Já se a universidade que você escolheu pede estritamente 2 cartas acadêmicas, aí você não tem muita opção. 2 academic reference letters it is. E o segundo ponto? Vamos falar de exemplos? Exemplos do que incluir nas cartas de recomendações. É importante mencionar que não existe uma receita certa do conteúdo exato ou preciso dessas cartas de recomendações. Mas durante os 15 últimos anos a gente conseguiu ter uma ideia do que constitui uma carta de recomendação ideal e uma outra carta de recomendação talvez não tão forte, que pode dar problema no processo de admissão. Mas o mais importante é que seus recommenders ou referees dão exemplos nítidos e claros de cada qualidade que eles vão mencionar que você tem. Então, por exemplo, se um professor for falar que você tem habilidades de comunicação acima da média, ele ou ela vai ter que demonstrar com exemplos bem claros de quando você demonstrou essas qualidades em sala de aula, ou então no local de emprego. E é por isso que pedir cartas de recomendações de quem conhece você bem é super essencial para o processo de admissão para universidades fora do país. E isso eu falo tanto para graduação quanto para pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E vamos falar de exemplo, começando com aquele exemplo mais ou menos e depois dando exemplo de uma carta de recomendação ideal. Esse exemplo que eu estou mostrando na tela para vocês é um exemplo de uma carta que poderia ter mais informações sobre o determinado candidato. Repare que, por exemplo,
a carta menciona que a candidata chegou com um problema interessante para pesquisar. Mas repare que essa informação, em si só, não fala muito do que foi feito ou como foi feito nesse processo de determinação de pesquisa. I don't really know what I'm trying to say. Because sometimes I'll come across an idea and then I realize, okay, what am I really trying to say with this? Afinal, o bottom line, ou seja, no final do dia, as universidades que você estiver aplicando querem saber se você vai se sair bem na sala de aula deles. Então, dar esses exemplos é de suma importância. E esse exemplo acabou ficando muito genérico. Não dá exemplos concretos do que a candidata fez na sala de aula. Ficou faltando, nesse exemplo, qual foi o problema interessante que foi trazido para a sala de aula e quais foram os passos que essa determinada candidata seguiu que a diferenciaram dos demais estudantes na sala de aula. E esses exemplos que eles vão dar nas cartas de recomendações são essenciais. Então não esqueça de quando você for pedir as cartas de recomendações de possíveis referees ou recommenders que conhecem você bem, peça para eles incluírem esses exemplos. Mas, Stefan, o que exatamente então constitui uma carta de recomendação boa, já que nós falamos de uma carta de recomendação meia boca? Vou mostrar agora para vocês um exemplo do que constitui uma carta de recomendação ideal. Já nesse outro exemplo, que entra bem mais em detalhes, repare que os exemplos claros são dados para enfatizar as qualidades da candidata. Então, quando a carta menciona que a estudante é batalhadora, interessada na sala de aula, o professor dá exemplos claros de quando que essas qualidades foram demonstradas no contexto de sala de aula. Então é isso. Nesse vídeo eu mostrei para você quem são as pessoas ideais para as quais você deveria recorrer para conseguir cartas de recomendações para que você consiga estudar fora. E eu te mostrei alguns exemplos do que constituiria uma carta de recomendação ideal e aquela outra carta de recomendação que talvez não vai exemplificar tanto as suas qualidades e potencial de conseguir estudar fora com bastante sucesso. Mas se você tiver qualquer dúvida de como conseguir fazer todo o processo de aplicação para estudar fora, ou tiver dúvidas mais pontuais de documentações, narrativas requeridas por esse longo processo de applications, entre em contato conosco, que nós vamos te ajudar de A a Z. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todo o meu conteúdo futuro. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique nessa caixinha aqui para você se inscrever no nosso canal e receber todos os nossos vídeos futuros. Muito obrigado!